A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, um programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje nós estaremos entrevistando o nosso companheiro Castor. Vocês vão conhecer este movimento, que é o castorismo. Wilson Douglas Galberto, que é ex-governador do Distrito CC1, ex-presidente nacional da Associação Nacional do Clube de Castores e presidente do Clube de Castores Marco Senna de Petrópolis, que pertence ao Lions Clube Petrópolis Centro. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos os ouvintes. Eu queria que você fizesse sua apresentação, dissesse quem é você, o que você é formado, etc. Por favor. Bem, eu sou formado, meu nome é Wilson Douglas Galberto, formado em administração e graduando em pedagogia pela Universidade Católica de Petrópolis. Opa, ótimo. Teremos um futuro pedagogo, mais um pedagogo aí na cidade. Isso mesmo. Wilson, o que é o movimento castorístico? O que é um clube de castores? O movimento castorístico é um movimento juvenil, é um movimento que congrega a juventude. Essa juventude entra, né, da idade de 12 a 33 anos. São as pessoas, são jovens que se juntam nessa faixa etária para fazerem serviços à comunidade em que elas estão inseridas. Uhum. Como, onde e por que surgiu o castorismo de forma geral? Bem, o castorismo surgiu em 1963, na cidade de São Paulo. Foi a ideia de um professor, dono de uma escola de um ginásio chamado Stafford, e ele era leão, né, do Lions Clube São Paulo, Jardim Paulista, e ele teve a ideia de trazer a ideia do leonismo para a juventude. E começou a fazer, né, antes de ter fundado o clube, ele começou a fazer campanhas entre os alunos da escola dele. Então a história do movimento castorístico é anterior até mesmo à sua fundação. Porque justamente eram movimentos da juventude proporcionada por este professor. Por este professor, com a preocupação, porque naquele tempo surgiram os hippies. Então a preocupação dele era justamente com Não é da minha época, porque eu sou posterior a isso, mas tudo bem. Então justamente a preocupação dele era essa, né? Realmente, com essa juventude que ele chamava de transviada, né? Uma juventude meio alienada, mas que de alienado não tinha nada. Uma juventude bem consciente das suas liberalidades. Mas que realmente deve ter sido... como era o nome desse professor? Professor José Gilberto Ribeiro Rato. Aham. Olha aí, o rato criando castor, hein? Olha, vamos ver isso. Qual a origem do nome Castor? O Castor vem das iniciais de campanhas staffordianas organizadas. Então, as duas primeiras letras que formam cada palavra, formam a palavra Castor. E, em seguida, ela foi assimilada ao serviço do Castor, que, quando a floresta está em perigo, né, ele bate, né, inclusive nós temos um costume de palmas de 3 em 3, ele bate de 3 em 3 para avisar a comunidade da floresta. Tipo, né? Isso mesmo. É isso que o castor faz para avisar o perigo, né? O perigo. O castor também constrói diques, né? Ele é um animal que não só... que muitas pessoas às vezes têm como roedor, né? Que destrói, que não sei o quê, mas não é bem assim. Não. A exemplo de liberdade, inteligência, ordem, nacionalismo e serviços, que formam a palavra Lions, quer dizer, cada letra inicial dessa, liberdade, L, inteligência, I, ordem, O, nacionalismo, N e serviços, S, forma a palavra Lions. Também a palavra castor, formada pelas letras C-A-S-T-O-R, tem um significado, não tem? Tem, sim. Qual é esse significado? Coragem, atividade. C de coragem, A de atividade, S de serviço,
T de tenacidade, Aham. O de ordem, Aham. R de respeito, Certo. Aí tem a palavra castor. castor. As pessoas às vezes não sabem por que às vezes existem determinadas palavras, né? Por exemplo, de onde saiu Lions? Lions é leão em inglês. Não, não é bem assim. Existe um significado na palavra Lions, como também existe um significado na palavra castor. Que, curiosamente, é um animal, né? Exatamente. Aliás, os dois são, né? Tanto o leão quanto o castor, né? E uma coisa interessante é que o José Gilberto Ribeiro Rato também foi um dos que traduziu esse liberdade, igualdade do leonismo. Ele também fez para o castorismo. Pro castorismo, né? Qual é o lema do castorismo, Wilson? Nós construímos. Nós. A exemplo do Lions, que é Nós Servimos, que inclusive é o nome do nosso programa. O castorismo é Nós Construímos. Nós construímos. É porque acredita, e é uma verdade, que começa com a juventude. Né? Nós estamos construindo um futuro e a juventude é que vai dar prosseguimento a essa construção de mundo melhor. Certo. Existe uma Associação Nacional de Clubes de Castores. Qual o papel dela? A associação... Você, inclusive, foi presidente dessa associação. Fui por uma vez. Essa associação, ela é o braço, vamos dizer assim, direito dos clubes. Né? É ela que dá todo o suporte e apoio para os clubes. Inclusive com a distribuição de materiais e uma série de coisas. Né? A associação ela funciona também como órgão fiscalizador, né, do nosso movimento. Ele fiscaliza os clubes. Né? O que está acontecendo de campanha e os relatórios específicos que cada clube deve enviar para essa associação. Aham. Muito bem. Como é a hierarquia do movimento? Primeiro é um clube, depois, acima dele, quem vem? Como é que é? Porque no Lions nós temos os clubes, temos divisão, temos região, temos distrito múltiplo e depois a presidência do Lions Internacional. Como é que é no movimento castorista? O movimento castorista, como é a imagem e semelhança do leonismo, ela funciona basicamente da mesma forma. Primeiro nós temos o clube, acima do clube nós temos também os presidentes de divisão e região, né, dependendo da área geográfica do Brasil, porque nós existimos no Brasil. Acima desse presidente de região aí nós temos a governadoria, depois nós temos o distrito múltiplo e acima do distrito múltiplo está a Associação Nacional, que hoje já mudou a nomenclatura para a CNG, que é Conselho Nacional de Governadores. Ah, certo. Perfeito. Estou atrasado. Me atualizar. Muito bem. Então vocês seguem praticamente o ritual leonístico. Isso, né? Os costumes. Como você já foi governador do distrito de Castores, como é se sentir nesse cargo e quais as suas atribuições nesse período? Se sentir nesse cargo, né, é uma responsabilidade muito grande, porque você coordenar clubes, né, e atividades desses clubes... Você foi do distrito CC1. CC1. Mas como fui presidente nacional, certo. Então a gente acaba participando da vivência de outros clubes e em outros distritos. Mas é uma responsabilidade muito grande, né? Você manter, né, e tentar deixar que essa chama continue acesa no coração da juventude, da nova juventude, né? Porque os anos vão passando, nós vamos ficando mais velhos e a gente precisa manter essa chama acesa. Como é formada a diretoria de um clube? A diretoria de um clube, ela funciona presidente, secretário, tesoureiro, os diretores, e a gente costuma dizer que o diretor mais importante é o diretor de campanhas e o diretor de associados, né? São esses dois os cargos que a gente acha acredita ser mais importante, porque os outros são de administração. Certo. E o que faz movimentar um clube, na verdade, é a direção, né, que são os diretores de campanhas e o diretor de associados, que vão ganhar novos jovens para o nosso movimento. Um clube de castores deve estar ligado sempre a um Lions Club, né? Isso. Como ele funciona junto ao Lions Club? Ele funciona... Ele é um apêndice ou ele não? Ele é um organismo que auxilia? Ele auxilia, né? O Clube de Castores tem atividades independentes do Lions. Existem atividades independentes. Mas ele é um braço do Lions também dentro desse universo leonístico e castorístico, né? Os dois se mesclam em determinado momento. Certo. Mas ele sempre tem que estar ligado a um clube? Sim. Não existe clube de castores autônomo?
Não existe. Nós hoje até temos alguns clubes que são autônomos, como no estado do Acre, né? Pela distância foi se perdendo o contato. Mas agora com o advento da internet... Mas ele está sempre ligado a um Lions. Sempre está ligado a um Lions Club. Mas existem alguns clubes que surgiram sem um Lions Club. Surgiram de uma juventude. Tá? E, por exemplo, um clube de Petrópolis, se quiser apadrinhar um clube de Nova Friburgo, por exemplo, ele pode apadrinhar sem problema algum, né? Com esse apoio. Certo. Como chegou o movimento castorístico em Petrópolis? O movimento castorístico em Petrópolis começou com uma jovem que nem era filha de leão, não tinha nenhum envolvimento com leonismo. Ela foi a São Paulo, fez uma visita, se eu não me engano, a alguns parentes em São Paulo, passou férias em São Paulo, conheceu o movimento castorístico, que era muito forte, que foi ali que tudo começou, em 1967, antes, né, no ano de 1966, e lá informaram a ela que ela tinha que procurar um Lions Club. E ela procurou o Lions Club, que hoje se chama Lions Club Petrópolis Centro, procurou a sua diretoria. Na época o presidente era o Dr. Sidney Lopes, e junto com o companheiro leão Carlos Schaefer, que já participava da diretoria do movimento, eles dois juntaram um grupo, né, junto com a Celina Guimarães, o grupo de amizade dela, mais os filhos de leões, juntaram um grupo de mais ou menos, mais do que 40 jovens naquela ocasião. E em 18 de junho de 1967 foi fundado o Clube de Castores de Petrópolis. Marcos Sena? Não, Marcos Sena é posterior. Foi posterior. Marcos Sena foi porque nós vivemos um período, né, no castorismo, na década de 80, em que o clube ficou fechado, com status quo, que a gente chama. E o Marcos Sena sempre foi um dos primeiros castores, né, foi um dos fundadores do Clube de Castores de Petrópolis. E Marcos Sena juntava, enquanto ele estava, né, querendo reativar o nosso clube em 93, por volta de 92, 93, ele veio a falecer. Em homenagem a ele, nós trocamos o nome para Clube de Castores de Petrópolis, Marcos Sena, em homenagem a ele que tanto lutou pelo nosso movimento. Certo. Marcos Sena era jornalista aqui em Petrópolis, né? Era uma pessoa muito querida, irmã do advogado Dr. Mauro Sena, que hoje também é companheiro leão nosso. Ele pertence ao Lions Club Petrópolis Centro, do qual é presidente mais uma vez do clube. Isso, e um aspecto interessante é que o Marcos também era do Lions, né? Ele foi castor, depois foi do Lions, e quando ele era presidente, aí que ele começou esse movimento de reativar o Clube de Castores de Petrópolis. Wilson, quais os objetivos de um clube de castores? O objetivo principal é formar lideranças juvenis. Isso é muito importante, porque hoje, na época que nós estamos vivendo, parece que os líderes juvenis ou acabaram ou então estão com a cabeça meio virada para lados negativos, né? Isso. Então é tão importante esse objetivo do Clube de Castores, que é justamente essa formação de lideranças jovens. E assim, um aspecto interessante é que a liderança, né, do movimento castorístico, ela é toda treinada, né? Nós passamos, cada castor tem que passar por cargos, né, específicos, e ali ele aprende determinadas atividades. Até mesmo redigir uma ata, por exemplo, cuidar de finanças, porque o clube também tem suas finanças, e, acima de tudo, a trabalhar mesmo na frente como líderes, né? Pode ser um presidente, vir a ser um presidente. Como sobrevive o Clube de Castores? Um clube de castores, ele sobrevive da mensalidade dos seus associados e das campanhas. Então tem que ser rico para ter que ser o Clube de Castores? Não. A gente costuma dizer que a gente tem um caixa que é um caixa administrativo. Se tiver que tirar uma xerox, desenvolver algum material, né, um caixa administrativo. E um caixa para campanhas. Por exemplo, nós fazemos algumas campanhas, como a campanha da distribuição de brinquedos agora, em outubro, né, do Dia das Crianças. Então, a gente tem que ter um caixa para comprar os brinquedos, né? Então, a gente vive, às vezes, de doações das pessoas para fazer determinados trabalhos. Vocês, enquanto castores, pagam alguma coisa? Nós temos uma taxa, tá? Essa taxa é anual. A gente paga, se eu não me engano, R$30 anual, que
que a gente paga para a associação. Poxa, não é nem praticamente R$2 por mês. Isso. E essa taxa ela é revertida para o próprio clube, através de material, de divulgação, ou material para campanha. É uma taxa mais simbólica também para dar uma responsabilidade ao movimento. Isso, né? Isso que é importante. O que quer dizer Castor hoje, Leão amanhã? Tem um companheiro que eu admiro muito, que é o Gerson Vilela Soto. Nosso ex-governador. Ex-governador, ele diz o seguinte, que não necessariamente um castor tem que virar leão. Certo. É uma escolha de cada companheiro castor, até porque a gente já tem a base leonística necessária para entrar dentro do movimento leonístico. A principal ideia é que formar essas lideranças, e essas lideranças tenham, né, dentro do seu coração, vamos dizer assim, né, o amor à pátria, o amor aos símbolos nacionais, porque a gente tem todo um simbolismo, né, dentro dessa questão. Então, o importante é esse. Mas esse Castor hoje, Leão amanhã, é uma coisa muito interessante, porque você acaba se envolvendo com o leonismo e aí você, quando é convidado para fazer parte desse movimento, você aceita, porque já faz parte da sua vida ser leão, servir. Isso. Servir, né? Realmente isso é muito importante. A gente tem vários companheiros que foram castores e hoje são companheiros leões, porque chega uma certa idade e eles querem continuar no movimento ou querem continuar trabalhando em prol da comunidade, prestando serviços à comunidade, e aí se transformam em companheiros leões. É verdade. Muitos dos quais até não deixam o castorismo, passam a ser castores honorários. Isso, e a gente tem uma expressão muito engraçada, que é o castor-sauro, né? Castor-sauro, que é né? Aqueles que já têm, né, nosso movimento tem 52 anos de existência, já estamos partindo para 53 anos, então aqueles que já fazem parte desse movimento há tanto tempo, a gente chama de castor-sauro. E uns é até pela compleição física, e diga o Carlos Eduardo Schaefer. Muito bem. Quem pode ser um companheiro castor, Wilson? Como eu tinha dito, né, nós temos uma faixa etária. E essa faixa etária compreende dos 12 anos hoje. Então existe um limite de idade para ser... Mas existem categorias que permitem que, por exemplo, uma criança de 8 anos pertença ao nosso movimento, que é a categoria mirim. Né? São os jovens que não estão dentro dessa faixa etária, mas que podem participar através, às vezes, de trabalhar nas nossas campanhas. Então, de 12 a basicamente 33 anos, mais ou menos, em média, é que um companheiro fica, né, dentro dessa faixa de ser castor. Certo. Nós vamos fazer um intervalozinho aí para os nossos breaks aí, para os nossos comerciais, já voltamos já. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Imperial, aqui estamos entrevistando hoje o Wilson Gualberto. Hein? Então tá bom. Agradecemos aí o abraço da Marilene. O Wilson Douglas Alberto, ex-governador do Distrito CC1, presidente nacional do Conselho Nacional de Clube de Castores e ex-presidente e presidente do Clube de Castores Marcos Sena aqui de Petrópolis, pertencente ao Lions Clube Petrópolis Centro. Ô Wilson, por que você quis ser um companheiro castor? Que é assim que se denomina, né? Companheiro castor, é isso? Isso. Por que você quis ser um? É uma história bem interessante, né? Eu faço parte da banda musical Cavaleiros do Império e essa banda ela foi fundada por alguns integrantes do Clube de Castores de Petrópolis. E eles nos apresentaram o movimento, né? Nos trabalhos da banda, né? Foi nos apresentado o que era o movimento castorístico, né? E a família Schmidt é grande responsável, tem grande responsabilidade nisso. E eu gostei do movimento e participei de algumas ações antes de ser castor. E quando o clube promoveu a convenção distrital em Petrópolis, que foi até uma convenção em que o companheiro Carlos Eduardo Schaefer foi o patrono,
eu fui convidado naquele momento, nos dias da convenção, a participar do clube. Inclusive, meus pais nem sabiam na época, eles ficaram aborrecidos porque não ficaram sabendo e tudo. E aí eu disse sim, né? No primeiro momento que eles fizeram o convite, eu disse sim, e a partir daquele momento ali, isso em 2002, 2003 mais ou menos, eu comecei a fazer parte do movimento Você já está castorismo. praticamente 15 anos aí dentro do movimento castorístico. Isso, nesse tempo. Você falou da banda Cavaleiros do Império, essa banda pertence aonde? Essa banda, ela foi fundada no Colégio Estadual Princesa Isabel. Foi fundada pela família Schmidt, né? Robson Schmidt, Felipe Schmidt, Nadege, e mais 3 amigos deles, né? Maicon, Fernando e um que eu agora não me recordo o nome, não vem ao caso. Mas a banda funciona no Colégio Estadual Princesa Isabel. É uma banda do colégio? Isso, é uma banda que faz parte do colégio. Hoje ela tem uma associação independente, que é a Associação Amigos da Música, que é uma associação independente da escola. Certo. Aliás, é uma banda muito bonita, uma banda muito legal, moderna, é uma banda que participa, inclusive, dos desfiles de 7 de setembro, nos quais nós temos sempre os Lions Clubes de Petrópolis desfilam à frente dessa banda. A banda sempre vem atrás, a gente vem no compasso deles. Esse ano, infelizmente, vocês não desfilaram, né, Wilson? Esse ano nós não tivemos condições de desfilar esse ano. Né? Pois é. Coisas que acontecem aqui nessa cidade que a gente às vezes se arrepia. É verdade. Quer dizer, não teve ônibus para trazer vocês de lá até aqui ao centro, nem levar, né? Pois é, Petrópolis é um problema sério. Mas vamos lá. A campanha do agasalho e a campanha do quilo, dentre outras, são tarefas de um companheiro castor. Isso. Como são executadas essas tarefas? Primeiro a gente tem que criar um planejamento em relação a esses projetos. Então, a campanha do quilo não é ir lá na balança pesar, não, né? Não. Então, tá bom. A gente cria todo, né, um planejamento em cima dessas campanhas, inclusive nós temos reuniões para decidir as campanhas. E aí a gente faz o planejamento e faz a execução, né? Às vezes, algumas vezes, nós fazíamos visitas, né, de casa em casa, arrecadando alimento, arrecadando roupa. Outras vezes, dentro dos nossos eventos, né, que a gente promove, principalmente com a banda, né? A gente brinca com uma medalha chamada Solidariedade, em que a gente envolve também, porque nem todo castor pertence à banda, né? Uma parte de nós é castor, mas nem todo mundo faz parte. Então, dentro dessa perspectiva, a gente acaba envolvendo outros jovens dentro dessas campanhas. Agora, vocês se apresentam nas casas, deve ter uma apresentação, porque senão, qualquer hora, vai ter gente aí correndo por aí pela cidade, dizendo que é castor, recolhendo comida também, né? Abra o olho aí, hein, gente, não caiam nessa não. Mas os castores nós temos, né, toda vez que nós realizamos uma campanha como essa, então nós temos a camisa específica, a identificação específica do castor. E há também uma divulgação disso, né, que as pessoas tomam ciência que realmente os castores estão fazendo. Isso. É muito importante, porque senão depois aparecem aí pessoas dizendo, eu sou do castor aí, quero comida. Não é assim não, gente, calma, hein. E a campanha do agasalho vocês fazem da mesma forma? Da mesma forma. Esses agasalhos depois são distribuídos aonde? Em algumas instituições que às vezes nos pedem, né? A gente faz uma triagem relativa a esses agasalhos. E em outros momentos, às vezes, algumas pessoas que nos procuram também que necessitam disso. Certo. E a campanha de alimentos do quilo também procede da mesma forma? Procede. A gente nem tem feito tanto a campanha do quilo, né? A gente faz mais em conjunto com o Lions, que geralmente se faz o Natal Sem Fome, então a gente faz em conjunto com o Lions. Mas a campanha do agasalho é uma coisa independente. A gente faz também a campanha do brinquedo também, né? Agora chegou em outubro, mês das crianças, então a gente também faz essa arrecadação no mês de outubro de brinquedos. Vamos dar brinquedos novos, né, gente? Coisa quebrada, boneca sem braço, boneca sem perna, automóvel sem roda, não é por aí não. Né? Que é dada a coisa direito. Porcaria, né? A gente às vezes especifica até valores, né? A gente vai nas lojas, faz uma cotação, especifica assim, olha, tem tal item, você pode comprar, ajudar, né? Então é mais fácil. Quem quiser aí saber, para ajudar, para também participar, vocês também praticam a campanha do material escolar e campanhas de saúde, né? Como é que elas acontecem? Alguns clubes, né,
abraçam algumas campanhas específicas, né? Por exemplo, o do material escolar é justamente também a arrecadação de material escolar. A gente faz uma divisão, né? Todos os castores têm, assim, pelo menos um círculo de amizade, um grupo, família, e que a gente pede determinado item. A gente faz a cotação dos itens e a gente pede especificamente os itens e monta e verifica com alguma escola, algum aluno que tem algum problema, alguma dificuldade, né? E a gente faz essa distribuição de material escolar. E a campanha de saúde são feitas em conjunto com os Lions Clubs? Isso, sempre em conjunto com o Lions. Participando sempre das campanhas que é justamente chamado Projeto Lions Cidadão. Isso. Que é um projeto que abrange não só campanhas de saúde, mas campanhas de assistência social, uma série de atividades, como foi feita a última lá no Bramil, lá no Itamaraty, no sábado passado. Isso. Nós não pudemos estar presentes, mas deixamos ali nosso abraço a eles. E, inclusive, assim, essa questão da saúde, né? Nós temos no Rio de Janeiro um clube chamado Clube de Castores do Gávea, né? Companheiro Leão Carlos Eduardo Schaefer. Esse clube, ele trabalha exatamente com saúde, trabalha dentro do CLAC, né? Através da presidente do clube, que hoje também é ex-presidente do clube, que hoje é governadora, que é a Nayara Carina de Souza Carvalho, que trabalha dentro do CLAC, né, que é o Centro Lions de Ação Comunitária. Que abrange uma série de clubes da Zona Sul e do Centro também, que se juntaram para fazer um trabalho comunitário ali no Catete. Isso. Né? Eu já tive a oportunidade de conhecer, de estar lá, de participar de atividades lá, muito legal, muito bom mesmo. É todo terceiro sábado. Tem atividades ali de atendimento, olha, tem até gabinete dentário, é uma beleza realmente, uma coisa, uma maravilha. Vocês também praticam a campanha, o amor à pátria, o nacionalismo e a bandeira nacional são fontes de inspiração e culto dentro do castorismo? Sim. Em todas as nossas reuniões, a bandeira nacional ela está lá presente, né? O hino à bandeira, em algumas reuniões específicas, né? O hino nacional também é muito importante, né? Até para criar entre as nossas lideranças esse respeito à nossa pátria. Porque primeiro a gente faz para a pátria, né? O nosso serviço é voltado para a nossa comunidade, ou seja, a nossa pátria. Por que a expressão companheiro? E o que essa expressão compreende para um castor? Companheiro, para a gente, é aquele que está do nosso lado o tempo todo. Então, as nossas atividades, elas são de companheirismo, ou seja, a gente troca entre si trabalhos, né? Então, a gente está aqui como um apoiando o outro. Então, o companheirismo, ele entra dentro dessa perspectiva. Da mesma forma com que se faz no Lions, onde nós nos tratamos por companheiro. Lá também não tem título de doutor, professor, excelência, nada disso. Nós nos tratamos por companheiro. Nós nos dirigimos um ao outro como companheiros. Somos todos iguais ali dentro, né? Não temos essa diferenciação. Como são as reuniões de castores, Wilson? As reuniões... Todo mundo roendo? Não. As reuniões são reuniões semelhantes também à do Lions Club, né, com protocolo, né? Nós seguimos um protocolo específico, principalmente nas nossas festivas e assembleias. Nas reuniões de diretoria já é uma reunião mais, vamos dizer assim, light, né? Uma reunião em que a gente realmente discute os problemas, né, e os projetos que a gente vai executar. Né? É muito legal isso. Quando você fala também ali, nós falamos do amor à pátria, do nacionalismo e da bandeira nacional, isso também é muito incutido dentro do espírito leonístico. E é tão bom a gente ver jovens dentro do espírito, dentro do movimento castorístico, fazendo isso, porque hoje a gente vê uma falta de respeito à nossa pátria, a ausência de nacionalismo, a ausência de respeito à bandeira nacional, que realmente a gente fica entristecido de ver jovens tendo esse tipo de atitude. Não só jovens, tem pessoas adultas também, maduras, fazendo esse tipo de atitude. Vocês também fazem convenções distritais, exemplo dos Lions Clubs? Sim, nós temos as convenções distritais, estão sendo modificadas para se adequar ao novo estilo da juventude, né? Porque a gente tem que se adaptar com a modernidade. Lógico. E temos convenções nacionais também, inclusive a próxima convenção nacional em Miracema,
faz parte aí do interior, do nosso interior. Qual o clube de castores mais antigo do Brasil, O Wilson? clube mais antigo hoje em atividade é o de Petrópolis. Em atividade? Em atividade. Mas o primeiro clube é o de São Paulo, São Paulo. Jardim Paulista. Né? Então ele foi o primeiro. Certo. O clube de castores é reconhecido por Lions International Foundation? Não. Dentro de Lions Internacional, ele não aceita, ele não tem esse reconhecimento. Mas dentro do movimento leonístico brasileiro, nós temos um reconhecimento datado de 1964. Né? Então, nós somos reconhecidos pelos Lions Clubes do Brasil. Certo. Isso talvez porque o Lions Clube Internacional existe o Léo Clube. Isso. Qual a diferença entre o Clube de Castores e o Léo Clube? A diferença básica, né, é a fundação. O movimento castorístico ele foi todo pensado na juventude brasileira da época, foi criado, né, dentro do movimento leonístico. O Léo Clube ele veio, né, de um histórico, né, de um time de beisebol, se eu não me engano, não tenho essa noção, e posteriormente, em 1968, tá, ou 66 mais ou menos, que ele foi adotado como um clube de jovens do Lions. Mas o primeiro clube de serviço juvenil do mundo é o Clube de Castores. Justamente aqui do Brasil. Né? Isso. Porque o americano, naturalmente, veio no Brasil, ele acha que a gente não... Brasil, deixa pra lá. Vamos fazer o nosso aqui, que é o Léo, que é mais bonitinho. E, no entanto, o Clube de Castores vingou de uma forma muito grande no Brasil, né? É verdade. Quantos são? Hoje, nós estamos com um número muito reduzido, né? Nós chegamos aí a 15 clubes. 15 clubes? 15. Mas nós já tivemos mais de 500 clubes espalhados pelo Brasil. Isso aí nós tivemos um número expressivo, né? Isso nos primeiros anos ali até o final da década de 70. Aí depois com essa questão de Lions, né, foram fechando e a gente chegou a esse número. Mas hoje existe o que a gente chama de núcleo castorístico, ou seja, são juventudes que, né, se reúnem, são ex-castores que reúnem juventudes, né, dentro do seu território geográfico, mas que não têm condições de se tornarem um clube. Então eles se tornam um núcleo que também fazem serviços os mesmos serviços que os clubes de castores. Que os clubes de castores, isso mesmo. Quantos companheiros castores temos atualmente? Atualmente, em Petrópolis, Não, total, aí nós devemos ter uma média hoje de 220. É um número considerável, número bom. Quantos anos tem o Clube de Castores Marco Seno em nossa cidade? O Clube de Castores de Petrópolis. De Petrópolis, ele tem 49 anos de existência. 49 anos. 49. Nós vamos fazer 50 anos no ano que vem. Junto com os 100 anos do Lions? Junto com os 100 anos do Lions. Acho que maravilha. Inclusive, tem um dado interessante, né? O companheiro Carlos Eduardo, ele foi à convenção dos 50 anos de Lions Internacional, ele foi a essa convenção. E na época, né, a gente fala tanto de Léo Clube, mas na época, quem acompanhava o Lions eram os escoteiros, né? Os escoteiros que faziam parte da juventude do Lions nos Estados Unidos, na época. Ele esteve presente, ele, né, completa com a gente aí. Ele tem mais um pouquinho, né, porque ele participava de outros clubes. É o Castor Sauro. Isso. Mas são 50 anos de existência. Dentro do movimento leonístico e do movimento castorístico, todo mundo conhece o Castor Sauro. Isso. Que é justamente o Carlos Eduardo Schaefer. Aliás, hoje, presidente da nossa região, daqui a pouco vou sair daqui e vou para a nossa reunião. Isso. Hoje, o presidente de região e o presidente de divisão, o presidente da região F e da divisão F1, que abrange Petrópolis, que é o companheiro Carlos Eduardo Schaefer e a companheira Leda Maria Nicolai Galuz, estão fazendo visita oficial a 2 clubes, ao Lions Clube Petrópolis Quitandinha e ao Lions Clube Petrópolis Centro. Muito bem. Quando e onde vocês se reúnem, Wilson? Em algumas vezes, né, na maioria das vezes, a gente se reúne nas residências,
né, é um fator, porque principalmente da família Schmidt, né, do Robson, da Schmidt, que são os nossos conselheiros. Então, em algumas ocasiões, nos reunimos na residência deles, em outras ocasiões, no Colégio Estadual Princesa Isabel, que é o trabalho da banda, né, inclusive a companheira Leda foi a fundadora, era a diretora da escola na ocasião quando fundou a banda, e em outras vezes na sede do Lions Club, Petrópolis Centro. São as três. Certo. Aí nessas ocasiões que vocês traçam os planos, que vocês traçam as campanhas, que vocês, enfim, discutem os assuntos relativos ao que o movimento vai fazer. Isso mesmo. Né? Que dias que vocês se reúnem? A gente agora tem feito uma reunião mensal. E como hoje nós temos assim uma ferramenta muito interessante que é o WhatsApp, então algumas informações são discutidas através do WhatsApp, né, quando não conseguimos nos reunir semanalmente, fisicamente, mas o WhatsApp também veio com uma troca de informação. Também. Certo. Vocês se reúnem, se alguém quiser entrar em contato, se alguém quiser ser leão, como é que faz? Leão, não, desculpa, Castor. Nós temos uma página no Facebook, né, que é a página do Clube de Castores do Brasil. Temos a página do Clube de Castores de Petrópolis Marcos Sena, né, está escrito CC, Petrópolis Marcos Sena. E temos os nossos contatos pessoais também, né, através da sede do Lions Clube Petrópolis Centro, a gente também tem, eu trabalho lá, então a gente tem essa possibilidade de entrar em contato. Se um jovem tiver interesse em participar, né, como é que ele pode se tornar um companheiro castor? Ele pode se apresentar ao movimento, né, e a gente vai inserir ele dentro do nosso contexto e ele vai conhecer o movimento primeiro para depois ele poder fazer parte do movimento. Né? Então, há um treinamento também específico para que se torne. Porque às vezes a pessoa acha que, eu quero, fogo de palha, né? Ele tem que ver se realmente tem que ter responsabilidade nas coisas que a gente assume, né? A partir dos 12 anos, portanto, qualquer pessoa que se interessar pode procurar através do Facebook, né? Entra na página lá, CC, Clube de Castores de Petrópolis. Não, CC Petrópolis Marcos Sena. O C é separado, tá? Aí você encontra as informações do clube ou pela página do Clube de Castores do Brasil, que a gente consegue identificar e já passar para o Clube de Petrópolis. Perfeito. Você já disse dessa contribuição financeira para ser um companheiro castor em torno de R$30 por ano. Né? O que é ser um companheiro castor? Ser o companheiro castor é como diz o nosso hino, né? Ser castor é ser construtor do bem, é cooperar, estudar também. É viver e lutar por um mundo melhor, ter um ideal maior. Construir e aprimorar, eu prometo com amor, pela honra e pela fé que me fez castor. Então, são essas palavras. Coisa legal, olha que hino bonito, né? Que palavras bonitas, né? Quer dizer, realmente é um espírito altruístico, é um espírito de doação, né? Isso. Que as pessoas realmente têm que dispor para que elas possam exercer essa função. Eu acho isso super legal mesmo. O movimento castorístico, ele colabora, ele tem uma participação muito grande junto aos Lions Clubes. E o que é mais interessante, aqui em Petrópolis, por exemplo, nós temos 3 clubes de Lions, que é o Itaipava, o Quitandinha e o Centro. O Clube de Castores pertence ao Lions Centro, mas o Clube de Castores atende às atividades tanto do Itaipava quanto do Quitandinha. Isso demonstra realmente que vocês têm o espírito de servir também, né? Aquele espírito de doação e que não estão atrelados a um clube. Estão atrelados ao clube por força estatutária, por força de ter que pertencer a um clube para se tornar um clube de castores. Mas não tem não existe uma impossibilidade de que vocês trabalhem com outros clubes. Wilson, você tem pretensões de se tornar um companheiro leão? Tenho, sim. Por quê? Tenho. Eu acho que eu vivi na minha vida dentro do movimento leonístico, através do movimento castorístico, trabalhando também, né, com Lions, e é uma coisa, assim, um desejo meu, pelo que eu já trabalhei pelo Lions, né, eu quero continuar, né, dando seguimento a essa questão da minha vida, né, fazer parte desse movimento que fez parte da minha vida inteira.
eu costumo dizer que eu me desenvolvi tanto como líder, como pessoa, através do movimento castorístico, do movimento leonístico. Né? Se hoje eu tenho a capacidade, né, de falar em público, né, de desenvolver uma atividade, hoje eu sou professor do Centro Brasileiro de Curso, que é SEBRAC Petrópolis, se eu tenho essa capacidade, eu tenho que agradecer a esses dois movimentos. E nada mais justo do que eu dar um pouco mais de mim dentro do Lions Club, já que o meu tempo, né, já está terminando. Né? Ah, você está ficando velho, né? Não tem jeito. Isso não tem jeito, né? Nós escapamos disso. Não é bem assim, né? Mas sempre, eu digo sempre, a gente sai do castorismo, mas o castorismo não sai da gente. Né? E a gente tem que dar continuidade. E por isso que o apelo que eu faço é para aqueles que realmente se identificaram com a causa, que nos procurem para fazer parte desse movimento. A gente precisa de novas lideranças, de pessoas que estão dispostas a realmente a servir junto conosco a essa comunidade de Petrópolis que precisa tanto, tá, gente? Pois é, exatamente. A participação de vocês tem sido fundamental em diversas ocasiões aí na cidade. A participação junto aos Lions Clubes também, por ocasião das campanhas que os Lions Clubes promovem, é muito importante a renovação. Isso. Né? É preciso que as pessoas, que os jovens deixem nascerem neles. Hoje a gente vê tanta ausência de trabalhos, de voluntariado, e às vezes a gente fica meio assustado com o jovem que se aliena, que não quer saber, que não quer. É importante isso. É importante a participação dos jovens dentro do nosso movimento. Wilson, você quer dizer mais alguma coisa? Os microfones estão abertos. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui divulgando o nosso trabalho e queria mandar também um abraço, né, para os meus companheiros do Clube de Castores de Petrópolis, meus companheiros do Lions Club, né, e aos meus alunos que hoje me pediram para mandar um abraço para eles através dessa rádio. Muito justo. Bom, amigos, nós aí tivemos uma entrevista aí com o Wilson Alberto, que é presidente do Clube de Castores de Petrópolis, Marco Sena. Nós também queríamos lembrar aos nossos amigos que o Lions está hoje realizando, o Lions Clube Petrópolis Centro, como eu disse, e o Quitandinha estão recebendo a visita do presidente de região, que é uma obrigação estatutária, e do presidente de divisão. Estão fazendo a visita conjunta aos dois clubes para ver se está tudo em ordem, tudo direitinho, se está tudo funcionando dentro dos conformes dentro desses clubes, né? E também dar a boa notícia aos nossos ouvintes, né, e apreciadores do movimento leonístico, que o Lions está fazendo 100 anos de existência no movimento leonístico. E que o Lions foi indicado para receber o Prêmio Nobel, né, a indicação para o Prêmio Nobel da Paz de 2017. Isto é uma honraria muito grande que dá ao Lions um destaque impressionante dentro do cenário do voluntariado, porque realmente é o reconhecimento por todo o serviço leonístico prestado, não só no nosso país, mas em todo o mundo, porque o Lions é uma organização internacional e que presta serviços de forma globalizada em todos os países, por ocasião de catástrofes, por ocasião de problemas mesmo de guerra e etc. Há um auxílio do Lions, a presença do Lions é marcante. Como nós somos o único clube de serviços que temos também, inclusive, uma cadeira na Organização Nacional, na Organização das Nações Unidas, na ONU, então realmente essa indicação é merecida e a gente torce para que realmente o Lions venha receber o Prêmio Nobel da Paz de 2017 pelo excelente serviço que presta não só no nosso país, mas em todo o nosso mundo, todo o planeta Terra. Os serviços de excelência praticados pelo Lions, pelo serviço leonístico. Bom, Darlan, alguma notícia? Tudo em paz? Muito obrigado pela sua participação na técnica. Agradecemos aos nossos ouvintes a paciência de estar aí conosco, dividindo a audiência do nosso programa, e convidamos para o próximo programa na semana que vem,
Queremos também anunciar que a seguir vem o Plantão Imperial. Hoje eu levei um puxão de orelha aqui do Joenes, porque a semana passada eu passei do limite da rádio, então hoje eu estou fazendo dentro do tempo certinho, né, para não levar puxão de orelha, né? Eu estou brincando, nada disso. É que a gente semana passada extrapolou um pouquinho, mas tudo bem. Foi a empolgação dos entrevistados, né, e do entrevistador. Então quero agradecer a todos, fiquem com o Plantão Imperial e depois o show do Roberto com o nosso amigo Jorge Luiz, e depois tem o Valadão? Depois tem o Valadão, né? Não posso deixar de falar aí do Valadão, porque ele está empolgado com esse programa de sábado, né? Então um abraço a todos e até lá. Fui!